E a ligação era de um cara. E ele falou assim pra mim, irmão, você tá onde? Eu falei, tô aqui num prédio que eu tô vendo pra comprar, pra associação e tal. Mas eu não tinha nem dinheiro, não tinha nada pra comprar aquilo. E ele falou assim, quanto que é o valor do imóvel? E eu falei o valor. E ele falou assim pra mim, ó, pode comprar. Eu vou doar pra associação. Cara, isso é Deus ou não é? Fala pra mim. Total, 100%. E Dave, quando você tá falando de Deus, dessa intimidade, dessa relação, dos planos, da confiança, da surpresa, do surpreendente, quanto disso você consegue separar que é Deus falando com você ou você falando com você? Cara, muito bom. Temos mais uma boa pergunta que eu acho que nunca respondi. Você desenvolve sensores na sua vida espiritual, sabe? Quando você começa uma vida com Deus, você tá muito cru. Então meio que tudo parece que é Deus que tá falando com você. Tá bom. Você vê sinal em tudo, você vê recado em tudo, você acha que Deus está falando em todo o tempo. E por mais que Deus esteja falando com todo o tempo, nem sempre é com você. Tá bom. Sabe? Então, você vai aprendendo na vida a identificar quando é Deus a partir daquilo que você sente lá dentro. Porque a Bíblia fala que a paz deve ser a árbitra do nosso coração. Ou seja, se o que você ouviu não roubou a tua paz, você não pode dizer que é Deus que está falando com você. Porque a Bíblia fala de paz, ele sempre vem carregado de paz. Paz é a confiança plena de o que eu ouvi tá certo e quem me falou foi Deus. E isso é a paz verdadeira. Então, por exemplo, eu tenho um episódio comigo, cara, foi muito engraçado assim, porque foi no começo da minha associação evangelística. Nós temos um trabalho hoje social que cuida de mais de 280 mil pessoas de maneira direta. Agora... 280? 289 mil pessoas, para ser mais preciso. Agora, naquela circunstância triste de Porto Alegre, nós tínhamos mais de 100 voluntários trabalhando lá, servindo 15 mil refeições por dia. Então essa nossa associação, ela funciona na parte social em tragédia, mas ela funciona na parte do discipulado, ou seja, as pessoas vão no nosso evento, tomam a decisão por Jesus, mas às vezes elas não sabem o que vem depois. E elas precisam desse amadurecimento, e dentro desse nosso aplicativo, que ele é gratuito, chamado Dia Seguinte, tem um discipulado que eu gravei. Então a pessoa faz as aulas do discipulado, se ela não tem uma Bíblia, a gente manda uma Bíblia gratuita na casa dela, e essa é a nossa proposta desse trabalho. Quando eu estava no começo disso, eu precisava de um espaço como esse. E aí, olha que interessante. Eu fui numa casa que estava para vender e eu achei a casa fantástica. Achei tudo incrível, o terreno do jeito que eu achava maneiro. E no meio daquele lugar eu recebi uma ligação. E a ligação era de um cara. E ele falou assim pra mim, irmão, você tá onde? Eu falei, tô aqui num prédio que eu tô vendo pra comprar, pra associação e tal. Mas eu não tinha nem dinheiro, não tinha nada pra comprar aquilo. E ele falou assim, quanto que é o valor do imóvel? E eu falei o valor. E ele falou assim pra mim, ó, pode comprar. Eu vou doar pra associação. Cara, isso é Deus ou não é? Fala pra mim. Total, 100%. 100%. Aí que tá. Se você tem uma fé imatura, baseado na experiência do resultado que você deseja, tudo que você deseja vai ser Deus falando com você. Esse é um perigo muito grande. Porque daí você começa a confundir os teus sonhos com os sonhos de Deus. Não, eu quero muito, então é o que Deus quer pra mim. Não, nem sempre. Sim. Então, cara, na hora, o corretor tava na minha frente, eu falei pra ele, cara, ganhamos o terreno. A casa. E o corretor já foi empolgado e tal. E aí, beleza, ganhamos a casa. Falei, pô, obrigado, cara. Ligo pra você depois pra gente conversar. Era uma casa bem no alto, assim, tinha como se fosse uma descida, assim, meio íngreme até o portão. Quando eu cheguei na primeira esquina, foi engraçado, foi bem na esquina. Eu ouvi no meu coração uma voz que disse assim, você não vai me perguntar? Nada. Tipo assim... Cara, não faz sentido. Aqui a gente... Não, Deus, não é Deus que tá falando comigo. Pô, é perfeito, cara. Eu vou ganhar, eu não tenho dinheiro. O cara liga na hora que eu tô dentro do prédio, ele tem um dinheiro pra pagar. E aí, cara... Só que eu tenho muito temor no meu coração. Aí nós descemos e eu falei pro corretor, cara, eu já volto. Aí eu atravessei a rua. Eu sou aquele cara meio doido, mano, que perde o filtro, assim, sabe? Eu dobrei o joelho no outro lado da rua, cara, na calçada. E aí eu fiz a oração que eu acho que Deus deve ter achado muito maneira. Porque eu não orei pedindo a vontade dele, eu orei tentando convencer ele que eu tava certo. E aí eu comecei a dizer, poxa Deus, olha que maravilhoso, olha que lindo, Jesus, a gente ganhou o recurso. Aí eu caí em si e falei, mas tá bom, Senhor, seguinte, eu quero que o Senhor me confirme em 24 horas. Se eu posso
ter isso como meu, ou se o Senhor tem algo melhor e ainda a gente não sabe. Então, Senhor, eu quero saber se é sim ou se é não. Beleza, orei, fui pro outro lado da rua, o corretor tava me esperando, e aí? O que aconteceu? Eu falei, cara, fui orar, fui falar com Deus, e aí, se Deus falar comigo sim, é sim, se Deus falar comigo é não. Não é não. Aí ele perguntou a pergunta mais maravilhosa, e se Deus não falar nada? Aí eu falei, se Deus não me falar nada, eu não vou fazer nada. A inércia dele, inércia minha. Não vou me mover sem uma direção. Certo. Resumindo, cara, passou as 24 horas, o corretor me ligou, e aí? Eu falei, não aconteceu nada. E você vai comprar? Não vou fazer nada. Fiquei super frustrado. Fui alugar um prédio lá, fui pagar aluguel, sendo que eu tinha ganho. Resumindo, 8 meses depois, esse cara era um golpista. Caraca. E todos os imóveis que ele havia feito aquisição foram bloqueados judicialmente e colocados em leilão. A minha associação, que começou com uma imagem limpa, se eu não tivesse sido sensível à voz do Senhor, teria começado com uma história manchada. Então entende que não dá pra você acreditar que só porque parece com aquilo que você deseja, é Deus que está falando. Às vezes a voz do Senhor vai vir de uma maneira que vai transformar, vai trazer inquietação pra você, e eu não tô falando sobre ausência de paz, mas desconforto mesmo, sabe? Você vai dizer, puxa, Senhor, e aí você vai ter que confiar que porque ele fez isso, é porque o plano dele é muito melhor e ele tá te livrando de alguma coisa que poderia ser tua queda no futuro.